Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início à aula 4 da semana 21. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Jandira e em nossa aula de hoje nós iremos trabalhar com as atividades de matemática que estão nas páginas 117, 118 e 119 do livro Aprender Sempre. Então, eu sei que certamente o livro Aprender Sempre já está aí com você. Basta encontrar a página 117, que é por onde nós iniciaremos, para marcar a data de hoje. E hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Você pode registrar em seu livro 12/8/2021. E se você estiver fazendo a sua atividade em uma outra data, peça ajuda aí a alguém de sua casa para que você possa colocar a data em que você está realizando sua atividade. Para a nossa hora da leitura, eu trouxe o livro de Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo. As ilustrações são de Ziraldo. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem muito bem a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas e a Chapeuzinho Amarelo? Será que há alguma semelhança na história? Alguém aí já ouviu falar da Chapeuzinho Amarelo? Bem, então nós vamos conhecê-la juntos. Chapeuzinho Amarelo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo do trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar pelo lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo,
é feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: sou um lobo, mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: sou um lobo. Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo. Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Então, ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí Chapeuzinho encheu e disse: para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará e bruxa virou chabru. E aí, quem gostou da história da Chapeuzinho Amarelo? Ela deu um jeito de vencer o medo dela, ela enfrentou o medo e ela trocava a posição das sílabas das palavras, criava uma nova palavra onde ela não sentia medo. Quem aí já teve medo, por exemplo, do escuro e já conseguiu enfrentar esse medo? Já percebeu que no escuro há tudo quanto tinha no claro. Se você estiver, por exemplo, na sala da sua casa, estão lá os móveis ou de repente uma planta, nada mudou. Então, de repente, quem ainda tem medo de escuro pode pedir ajuda de alguém aí de casa para enfrentar esse medo. Agora, outros medos que nós temos, eles servem para nos proteger. Por exemplo, medo de cobra. É um medo que vai lhe proteger, porque se você não tiver medo e achar que você pode chegar perto de uma cobra, pode ser uma cobra peçonhenta, uma cobra venenosa e te fazer muito mal. Então, alguns medos nós temos que enfrentar, outros servem para nos proteger. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura de hoje. E agora nós vamos para a página 117 do livro Aprender Sempre. Nós estamos na aula 4, cédulas e moedas. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar e relacionar valores de cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro. Atividade número 1. Gabriel e Juliana juntaram cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro para comprar 2 miniaturas de aviões. Observe as ilustrações e registre o valor que cada um juntou. Bem, nós já falamos um pouquinho sobre o Sistema Monetário Brasileiro. O nome da nossa moeda, da moeda brasileira, é real, isso mesmo. E aqui nós temos a quantia que o Gabriel juntou. Nós precisamos descobrir quanto que o Gabriel conseguiu juntar. Mas antes, eu quero que vocês me respondam aí de casa. Qual é o valor desta moeda que eu estou aqui mostrando? Esta moeda é a moeda de R$1. Muito bem. E esta outra moeda aqui, prateada, que eu estou mostrando agora? Qual é o valor dessa moeda?
50 centavos, isso mesmo. E nós temos essa outra moeda aqui dourada. Qual é o valor dela? Quem se lembra? Essa moeda vale 25 centavos. Antes de nós contarmos aqui o dinheiro do Gabriel, eu quero lembrar com vocês que 50 centavos mais 50 centavos é igual a... Quem se lembra? R$1, muito bem. Então, se nós juntarmos duas moedas de 50 centavos, nós vamos ter R$1. E moedas de 25 centavos? Quem aí de casa sabe de quantas moedas de 25 centavos nós precisamos para formar R$1? Já descobriram? Nós precisamos de 4 moedas. Porque se nós juntamos 25 mais 25, nós vamos ter 50 centavos. Então, se nós tivermos 4 moedas, nós temos 25 mais 25, 50. 25 mais 25, 50. 50 mais 50, R$1. Ou nós podemos contar de 25 em 25. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, R$1. Agora que nós já conversamos um pouquinho, para nós relembrarmos aí o valor de cada uma dessas moedas, nós vamos para as nossas atividades. Então, o Gabriel juntou aqui algumas moedas de R$1, algumas moedas de 50 centavos e 2 moedas de 25 centavos. Para a nossa contagem ficar mais fácil, eu vou ligar aqui formando R$1. Se você quiser fazer isso no seu livro, para facilitar a contagem, fique à vontade. Então, vamos lá, 50 mais 50, R$1. Então, quando nós contarmos, nós já sabemos que nós precisamos unir as duas moedas de 50 para ter 50 centavos para ter R$1. Aqui a mesma coisa, 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Agora, aqui nós temos 25 centavos mais 25 centavos, 50 centavos. Então, se nós juntarmos essas duas, que vai dar 50 centavos, mais esta moeda de 50 centavos, nós vamos ter R$1. Então, nós temos R$1 aqui, juntando essas duas moedas de 50 centavos, mais R$1 juntando essas outras duas moedas, e R$1 quando juntamos essas 3 moedas, uma de 50 centavos e 2 de 25 centavos. Então, agora nós já podemos contar quanto que o Gabriel conseguiu juntar para que eles possam comprar juntos 2 miniaturas de aviões. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o Gabriel conseguiu juntar R$11. Vamos registrar a nossa resposta aqui no quadro. Vocês perceberam como ficou mais fácil realizar a contagem? Quando nós já unimos aqui as moedas para obtermos grupos aqui de R$1? Facilitou bastante a nossa contagem, não é mesmo? Então, vamos lá. Se vocês já registraram, nós vamos ver agora quanto que a Juliana conseguiu economizar para as miniaturas de aviões. Aqui é o total da Juliana. O Gabriel juntou moedas. E a Juliana? Ela juntou cédulas de R$2. Então, aqui nós iremos fazer a contagem de 2 em 2, porque o valor de cada uma das cédulas da Juliana é de R$2. Então, eu quero que vocês contem comigo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, a Juliana tem R$14. De repente, tem algum amigo ou amiga perguntando, mas, professora, eu não tenho muita facilidade para contar de 2 em 2. O que eu poderia ter feito? Bem, no caso, como 2 é um valor baixo, você poderia ter desenhado bolinhas aqui em cima ou ao lado de cada uma das cédulas, barras, o que vocês quisessem. Por exemplo, eu vou colocar barras. Se a cédula é de R$2, eu vou colocar 2 barras em cada cédula.
Vamos lá, poderia ter sido bolinha ou qualquer outro desenho. Colocou as barras ou as bolinhas? Agora é só contar o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você teria chegado aí ao mesmo resultado. Agora, se fossem cédulas, por exemplo, de maior valor, vamos imaginar aqui que fossem cédulas de R$ 20. Aí já não seria uma boa ideia desenhar elementos para representar esse valor. Seria mais fácil nós realizarmos aqui uma adição. Tudo bem? Então, vamos para a próxima atividade. As duas miniaturas custam, no total, R$ 25. Eles poderão comprar as miniaturas? Bem, vamos fazer aqui ao lado uma conta. Vocês se lembram quanto o Gabriel conseguiu economizar? R$ 11, isso mesmo. E a Juliana, 14. Se eles vão comprar essas miniaturas juntos, nós podemos juntar o valor que os dois conseguiram economizar. Então, vamos fazer isso. O Gabriel economizou R$ 11, a Juliana economizou R$ 14. Se nós vamos juntar, nós usamos aqui o sinal de mais, nós vamos fazer uma adição, começando pela unidade. 1 mais 4. 1 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar o 5 aqui. Agora a dezena. 1 mais 1. 1 mais 1. 1, 2. Vamos colocar o 2 aqui. Então, quanto o Gabriel e a Juliana conseguiram economizar juntos? R$ 25. E qual é o valor das duas miniaturas? R$ 25. Então, a Juliana e o Gabriel têm o valor exato para realizar a compra dessas miniaturas. Eles poderão comprar as miniaturas? Sim ou não? Sim, eles conseguiram o valor exato das miniaturas. Atividade número 2. Juliana quer trocar uma cédula de R$ 2 por moedas. Apresente duas possibilidades para essa troca. Então, a Juliana vai pegar uma cédula de R$ 2 e trocar por moedas. E aí? Por quais moedas ela poderia trocar? Nós precisamos pensar em duas possibilidades diferentes. Você já pensou em alguma possibilidade? Sim? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas sugestões, mas você pode colocar aí a sua ideia, se for diferente da sugestão que eu vou colocar aqui, tudo bem? Então, a primeira possibilidade seria ela trocar uma cédula de R$ 2 por duas moedas de R$ 1. Duas moedas de R$ 1 vai ter o mesmo valor da cédula que a Juliana quer trocar. Uma segunda possibilidade seria uma moeda de R$ 1 e duas moedas de 50 centavos, que, aliás, nós vimos ali nas economias do Gabriel, que nós fomos juntando ali para formar R$ 1. Então, ela poderia pegar uma moeda de R$ 1 e duas moedas de 50 centavos, porque 50 centavos mais 50 centavos é R$ 1. E se eu falei para vocês que para formar R$ 1, nós precisamos de 4 moedas de 25 centavos, quantas moedas de 25 centavos nós precisamos para trocar pela cédula de R$ 2 da Juliana? Quem aí já descobriu? Vamos pensar juntos? Se 4 moedas de 25 centavos têm o valor de R$ 1, nós precisamos de mais 4 para ter R$ 2. Então, ela poderia trocar por 8 moedas de 25 centavos. E você, pensou em outra possibilidade? Quando o assunto é sistema monetário e troca de cédulas e moedas, existem inúmeras possibilidades diferentes. E vamos agora para a aula 5. Uma revoada de pássaros. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Juliana e Gabriel viram, da janela de casa, uma revoada de andorinhas. Eles sabem que são andorinhas
pois tinham visto fotos nas figurinhas. Então, eles já conheciam, né, a ave andorinha por ver fotografias. Atividade 1. As andorinhas pousaram em 2 árvores. Juliana contou e disse que havia 20 delas em uma árvore. No total, ela disse que contou 36 andorinhas. Quantas andorinhas pousaram na outra árvore? Vocês devem ter percebido que eu grifei aqui de vermelho os números que aparecem em nossa situação problema e também a pergunta. Nós já conversamos sobre isso. Se nós não soubermos o que a situação problema quer que a gente resolva, nós não vamos conseguir resolver corretamente. Então, a pergunta, ela é importantíssima. E os números que aparecem na situação problema também. Tem amiguinho que, às vezes, quando encontra uma situação problema, faz a seguinte pergunta: é de mais ou é de menos? Vocês já ouviram isso na sala de aula de vocês? Então, nós vamos combinar que quando nós tivermos situações, problemas para resolver, não vale fazer essa pergunta. O que nós precisamos, a pergunta que nós precisamos prestar atenção é a pergunta que está na situação problema. Ela vai nos direcionar para aquilo que nós precisamos descobrir. A pergunta dessa atividade é: quantas andorinhas pousaram na outra árvore? Nós já temos aqui o total. As andorinhas pousaram em 2 árvores. Juliana contou e disse que havia 20 em uma árvore. No total, ela contou 36 andorinhas. Então, nós não precisamos descobrir o total nessa situação problema. Nós já temos o total. O total é 36. E nós já sabemos a quantidade que tinha em uma das árvores. 20 andorinhas. Então, o que é que nós precisamos fazer? Bem, se aí de casa você está me dizendo que nós precisamos tirar as andorinhas dessa árvore, você acertou. O que nós iremos fazer aqui é uma subtração. Nós vamos pegar o total de andorinhas contadas pela Juliana, 36, e tirar, subtrair as 20 que ela contou em uma das árvores. Aí nós vamos conseguir descobrir quantas andorinhas estavam na outra árvore. Então, eu vou colocar a conta aqui ao lado para que eu possa fazer números maiores e vocês possam enxergar melhor, mas vocês podem fazer a conta aqui dentro do quadro. Vamos lá. 36 andorinhas menos 20 andorinhas que estavam em uma das árvores. Começando pela unidade, 6 menos 0, 6. Se nós não tirarmos nada, ficamos com 6, isso mesmo. A dezena, 3 menos 2. 3, agora eu vou tirar 2. 1, 2. Restou 1, muito bem. Então, quantas andorinhas estavam na outra árvore? 16 andorinhas. Já podemos responder a pergunta dessa situação problema. Na outra árvore, pousaram 16 andorinhas. Situação problema número 2. As 36 andorinhas voltaram a voar e se separaram em 2 grupos. Em um deles, havia 10 andorinhas. Quantas andorinhas havia no outro grupo? Então, ela continuou observando essas andorinhas. E esse grupo de 36 que a Juliana estava observando, voltaram a voar e se separaram agora, novamente em 2 grupos, mas percebam que já não é mais a mesma quantidade. Aqui ela contou que em uma árvore haviam 20 andorinhas, mas agora no grupo que ela contou haviam 10 andorinhas. Então, novamente, nós vamos pegar o total de andorinhas e tirar a quantidade que ela contou em um dos grupos. Vou fazer a conta aqui ao lado novamente. 36 andorinhas menos as 10 andorinhas que a Juliana observou em um dos grupos. Começamos pela unidade. 6 menos 0,
6. Muito bem. Agora na dezena. 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Então, vamos lá. Vamos para a nossa pergunta. Quantas andorinhas havia no outro grupo? Qual será a nossa resposta? Havia 26 andorinhas no outro grupo. E aí? Conseguiram fazer as atividades? Já fizeram a subtração? Se vocês acharem que o espaço aqui do quadro é pequeno, vocês podem colocar a subtração aqui ao lado, como eu fiz aqui em nossa tela, tudo bem? É importante registrar aí como vocês chegaram no resultado, para que quando vocês voltarem nessa página, quando vocês observarem essa situação, problema novamente, vocês consigam compreender como vocês descobriram o resultado ou a resposta de cada uma das situações problemas. Então, se vocês precisarem de espaço para registrar as subtrações, podem fazer aqui ao lado, no espacinho que vocês têm aí no livro, tudo bem? E se vocês já terminaram, a nossa aula de hoje também terminou. Eu quero me despedir de vocês, desejando um ótimo dia e dizendo que amanhã eu estarei esperando por vocês aqui com muito carinho. Até lá, queridos. Tchau, tchau.